Fala rapaziada, beleza? Hoje vou contar 10 contos divertidos e bizarros da primeira Olimpíada. Fique até o final porque no final vou te dar um presente. Quando pensamos nas Olimpíadas, a maioria de nós imagina espetáculos de bilhões de dólares, atletas profissionais competindo em seu auge físico absoluto e um mundo inteiro se reunindo para assistir. Isso são as Olimpíadas agora. A primeira Olimpíada moderna em 1896 foi um assunto completamente diferente. Apenas 14 países competiram, os profissionais não estavam à vista e uma das equipes dos Estados Unidos teve que gastar seu tempo livre escrevendo reportagens sobre os jogos porque nenhum repórter de verdade achava que valia a pena cobrir. Apesar de ser considerado um sucesso na época, as Olimpíadas de 1896 agora parecem adoravelmente amadoras, e totalmente bizarro. 3. Todos receberam medalhas de participação. A maioria dos atletas modernos mataria para possuir uma medalha olímpica. Mesmo que seja apenas um bronze, ainda prova que literalmente apenas duas pessoas na Terra podem fazer seu esporte escolhido melhor do que você. Pelo menos, é assim hoje. Em 1896, uma medalha de bronze significava algo muito diferente. Significava simplesmente que você se deu ao trabalho de aparecer para os jogos em primeiro lugar. Isso mesmo, as primeiras Olimpíadas modernas tiveram medalhas de participação, assim como o dia de esportes da sua escola primária. Na conclusão dos jogos, todos os participantes do sexo masculino, participantes do sexo feminino eram proibidos, receberam uma medalha de bronze projetada pelo escultor belga Godefroy de Vries. Os vencedores receberam medalhas de prata e coroas de oliveiras, enquanto os que ficaram em segundo lugar receberam medalhas de cobre e coroas de louros. Porque os organizadores pensaram que o cobre pode ser considerado melhor que o bronze é uma incógnita, o quadro de medalhas clássico, com ouro para o primeiro, prata para o segundo e bronze para o terceiro, não surgiu até os Jogos de 1904 em St. Louis. Felizmente, a essa altura, o comitê havia desistido da ideia de medalhas de participação. 2. O vencedor do disco não tinha ideia do que era um disco. A maioria das pessoas que quer ganhar uma medalha chega lá praticando e praticando por anos a fio. Robert Garrett não era a maioria das pessoas. Atleta americano, ele entrou no evento de disco porque nenhum outro americano queria. Havia apenas um problema: Garrett nunca tinha visto um disco antes. Antes de sua chegada a Atenas, Garrett literalmente não tinha ideia do que era um disco. Para seu treinamento, ele pediu a um ferreiro local que fizesse um baseado em manuscritos gregos antigos. No que pode ter sido um exemplo de trollagem épica do século XIX, o ferreiro construiu para ele um pedaço de ferro que tinha 30 centímetros de diâmetro e pesava 14 quilos. Era impossível arremessar, mas Garrett treinou com ele mesmo assim. Ele foi para Atenas preparado para jogar um pedaço de ferro, e só quando viu a equipe grega lançando discos de verdade é que percebeu o quanto havia feito asneira. Ainda assim, Garrett entrou de qualquer maneira, o que foi tão bom quanto você esperaria. Seus dois primeiros lances não giraram tanto quanto viraram de ponta a ponta e quase atingiram os membros da plateia no rosto. Então, algo inesperado aconteceu. Garrett fez seu terceiro e último arremesso, e venceu a competição. Anos depois, um dos outros atletas americanos se lembraria dessa vitória inesperada. Acho que ninguém ficou mais surpreso do que o próprio Robert Garrett. 1. A vida do vencedor da maratona era uma história da Disney. Spiridon, Spyros, Louis ainda é considerado um herói na Grécia. Um tempo atrás, eles até colocaram seu rosto na moeda de 2 euros, refletindo a profundidade do sentimento que a nação ainda tem pelo seu primeiro vencedor da maratona. Não podemos dizer que os culpamos. A vida de Louis era como o filme de esportes mais incrível da Disney de todos os tempos. Um pobre motorista de burro, a vida de Louis antes das Olimpíadas envolvia ajudar seu pai a entregar água mineral para casas ao redor de Atenas, que naquela época não tinha abastecimento central de água. Como o azaram em qualquer filme de bem-estar, Louis entrou na maratona apenas para aproveitar seu talento natural para a corrida.
Ele então começou a correr tão bem que cruzou a linha de chegada em 2 horas e 58 minutos, batendo todos os outros competidores. Apesar de sua história pronta para a Disney, Louis teve pelo menos um momento na corrida que foi menos familiar, mas 100 vezes mais foda. Mais ou menos na metade, ele passou correndo pela taverna de seu tio. Em vez de continuar, Louis entrou e pediu uma taça de vinho. Ele bebeu sem pressa, disse a todos os presentes que ia ganhar, depois voltou para a lenda olímpica. Então galera, essa foi o vídeo, deixe seu like e se inscreva. Clique no primeiro link da descrição e ganhe seu presente. Até mais!